Eu não sei se a leitura vai ser a mesma que vocês têm em cada Bíblia, mas eu tenho a impressão que tem aqui. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Baixe seus olhos alguns segundos enquanto nós vamos orar. Deus Pai, nós te damos graças, primeiramente porque Tu és um Deus de vida e tem dado-nos vida todos os dias, apesar de tantas lutas que muitos têm enfrentado, como nós temos enfrentado. Por isso nós queremos te pedir que a Tua bênção esteja repousando sobre a vida de cada um e que realmente o Senhor possa falar ao coração dos meus irmãos, assim como tem falado ao nosso coração. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Paulo, nesse texto, faz uso da sabedoria popular para revelar uma outra face da abundante graça de Deus. Ele não apenas livremente perdoa os nossos pecados e nos adota como filhos e filhas, como também promete um rico galardão ao cumprirmos os seus mandamentos, mesmo de maneira imperfeita, e ecoamos a sua generosidade, mesmo que de maneira incompleta. Porque, contudo, é sempre bom lembrarmos do Evangelho que oferece a justificação gratuitamente por causa de Cristo. Por isso existe sempre maldição e bênção tremenda na semeadura e colheita. E nós precisamos estar atentos a tudo isso. O que nós semeamos, nós vamos colher. Nessa noite o Espírito Santo nos leva a pensar nessa semeadura. Muitos usam esse texto até mesmo para falar sobre dízimos, ofertas. Podemos falar de tantas outras coisas, mas nós gostaríamos de falar que alguma coisa que nos dá alegria, que nos abençoa, abençoa pessoas, abençoa a obra do Senhor, a igreja de Cristo, isso é que nos importa falar. Você semeia imensas bênçãos sobre sua vida material e espiritual. E nós precisamos sempre trabalhar na nossa mente tudo aquilo que a gente precisa fazer. Eu queria pedir até ao Leandro, depois quando terminar, eu queria cantar aquela música dos sonhos de novo. Não sei se ele está aí, se está disponível, tá? Beleza? Bem, esse texto, né, semeadura e colheita, nós queremos, né, nos ater essa noite a semeaduras que são tão importantes. Quando você gosta de plantar e você vai lá no seu quintal, no seu terreno, na sua roça, vamos dizer assim, né? E ali você coloca uma semente, você planta. Eu acho que o Lucas está vivendo essa experiência, né? Você coloca essa semente ali e aí você vê aquela árvore crescer, vê aqueles galhozinhos começando a brotar. Daqui a pouco aquilo vai começando a vir os frutos e você vai ficando assim encantado de ver que aquilo que você plantou está produzindo, né? Está ficando lindo. Você pode até se alimentar daquilo que você está produzindo ali naquele momento. E esse é um momento de grande realização. Eu acredito que quem aqui já teve essa experiência de você plantar algo e ali você vê crescer? Quem já teve aqui essa experiência? Não é bom? É bom quando você vê crescer, você vai poder comer daquilo e você fica feliz. E isso vai dando uma sensação, quando você termina, de missão cumprida, de realização. Nossa, plantei, deu certo, agora estou colhendo aquilo que eu semeei, e vem uma felicidade muito grande. Mas tem também quando você às vezes semeia ali e aquela não nasce, ela fica ali, você agou, o que eu fiz de errado, que essa daqui não está crescendo, essa daqui não está dando aqueles frutos que eu gostaria que desse. Então, nós podemos ter as duas experiências, podemos ter a experiência do sucesso, né, ali naquela colheita, como também podemos, às vezes, ter a experiência do não sucesso, de não deu certo. E aí, então, eu vou tirar aquela semente e vou falar, vou plantar uma outra. Já que essa não deu certo, vou ver o que não deu certo, o que falhou.
Vou trazer uma nova terra? Vou aguar diferente? O que é que eu preciso fazer para poder dar certo? Assim é na obra do Senhor. Tudo que nós colhemos, nós plantamos. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se nós plantamos coisas boas, semeamos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. É assim que é a lei da semeadura e da colheita. E o nosso Deus, quando Ele olha para nós e diz assim, olha, aquele meu filho, aquela minha filha, né, eles estão semeando e eles estão colhendo. E eles são filhos que estão dando frutos. O que seria dar fruto no meio dessa semeadura e dessa colheita no andar com Deus? É quando nós andamos cheios do Espírito Santo. É quando nós deixamos o Espírito Santo agir em nós. Quando você entende que você é alguém, que se você tiver Jesus como teu Senhor e Salvador na sua vida, você recebe o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele vai te usar. Você vai ser usado por Deus, porque o Espírito vai se mover em você. E isso é lindo. E aí o Senhor olha de lá e diz, olha, esse meu filho, ele ora, ele tem buscado, ele tem levado a sua família a sério, ele tem levado a sua família na minha presença, ele tem levado seus filhos a me adorarem, seus filhos a andarem na minha presença, ele tem estudado a palavra na sua casa, ele tem valorizado a vida com Deus, ele tem valorizado o projeto que é mais lindo que Deus criou, que é a família. Então, a família é um projeto de Deus. E o que Deus quer? Que em primeiro lugar esteja Deus. Depois é a sua família. Então, você precisa valorizar a sua família, você precisa amar a sua família, você precisa aprender a se relacionar com seus filhos, a se relacionar com seu marido, com a sua esposa. Isso é fundamental. Então, quando Deus olha e Ele vê um filho andando desta maneira, Ele diz, olha, esse meu filho, ele tem produzido, independente das tempestades, das perdas, das dores, ela continua andando firme, se preocupando com essa semeadura e com essa colheita, em todas as áreas da nossa vida. Talvez alguns nessa noite estejam dizendo, mas está doendo muito, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi meu filho, eu perdi meu amigo, perdi alguém que eu amava muito, muito chegado na minha família, nós também perdemos, né? Perdemos amigos muito queridos lá na América. Talvez você diga, pastor, você não entende a minha dor. Eu não entendo, mas Deus entende. Pode ser até que nós não entendamos, mas o Espírito Santo de Deus entende cada um de nós. É difícil entender tudo o que está acontecendo, sim, com certeza nós queríamos estar vivendo sem que tudo isso estivesse acontecendo. As crises fazem parte da história da Terra. Nós temos vivido um momento lá na América em que nós estamos voltando praticamente à normalidade, né? De vez em quando eu entro num lugar que não preciso usar máscara, eu me sinto, né, errado, porque durante tanto tempo só podia usar máscara, né? Até no banco tem que entrar com máscara, né? Tem que enganar as pessoas que atendem ao banco, né? E a gente se sente muito mal. Mas agora voltando ao normal. Mas as crises sempre existiram durante tanto tempo. Gênesis capítulo 26, versículo 1 e 2 diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Havia fome na terra, além da primeira fome nos dias de Abraão. Gênesis 26, nesse texto fala das promessas de Deus. A promessa de Deus estava sendo liberada sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, quando seus planos, projetos estão alinhados aos projetos de Deus. Escute, as promessas de Deus têm para a vida vão se cumprir. Quando estamos vivendo tempos difíceis, tempos de dores, muita gente começa a murmurar, a praguejar,
E como a gente viu isso nesses últimos meses, nesses 12, 15 meses, as pessoas reclamando de tudo, não é? E continuam reclamando, infelizmente. É difícil para nós amoldarmos uma realidade que nós não estávamos acostumados durante tanto tempo. Vivíamos livremente, fazendo tudo aquilo que queríamos, olhando para o lado, falando com as pessoas, e de repente a gente tem que manter distância, não pode mais chegar perto, não pode ir mais à igreja, não pode ir mais a restaurante, não pode ir a lugar nenhum. Para nós tudo isso é uma crise muito grande e começamos realmente a reclamar. As pessoas são diferentes, muitas vezes a pessoa reclama, às vezes não, às vezes as pessoas que entram cada vez mais para dentro de si e entram em depressão, e outras começam a praguejar realmente aquele momento. Mas nós precisamos entender que crises sempre existiram e vão continuar existindo. Nós precisamos continuar tentando trabalhar na nossa mente para que isso a gente possa vencer da melhor maneira possível. Diante desse conformismo, muita gente entra para o caminho do pessimismo. E o pessimismo anda junto com a reclamação. Alguns estão dizendo, está ruim mesmo, esta é a realidade, tem que falar mesmo, está muito ruim. Uma palavra pode produzir bênção e uma palavra pode produzir maldição. Nós precisamos saber de que maneira nós vamos agir para que nós possamos trazer sempre bênção, não só nas nossas vidas, como também na vida de outras pessoas. Uma palavra pode pôr fim a um casamento, a uma amizade, um relacionamento com seu filho, com seus amigos, destruir uma família. E a gente viu muito isso. Alguns dias atrás, eu estava conversando com um pastor da minha igreja, lá nos Estados Unidos, e ele contando as coisas terríveis que aconteceram durante esse período de pandemia, e um caso que chamou bastante a atenção dele, não sei nem se eu posso dizer, mas acho que posso, já que é para a família. Então, um senhor traiu a sua esposa com o melhor amigo dele. E aí, a mulher, não dada por vencida, traiu o seu marido com o melhor amigo dele também. Ou seja, os quatro estavam traindo, e aí eles resolveram fazer o quê? Viverem juntos, os quatro. Quando ele falou isso para mim, minha cara foi ao chão, porque eu pensaria mil coisas, de tantas coisas que acontecem nos relacionamentos, mas essa história eu nunca havia visto até hoje. E o pastor disse para eles assim, nem venham à igreja, porque eu não sei lidar com isso. Não sei como lidar com isso. Casamento de 4 pessoas, eu não sei lidar. Então, é a crise que nós vivemos que faz determinadas coisas que a gente não aceita, não consegue entender, mas por quê? Porque realmente Satanás se aproveita dessas situações e de pessimismo que vivemos dentro das famílias. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Provavelmente, muitos de nós ouvimos de nossos pais, de nossas mães, coisas que nos desagradaram e de repente levamos isso para a nossa vida toda. Nós não podemos carregar isso. Chega, precisamos dar um basta. Não, a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua e nós precisamos trabalhar isso. Queridos, Marcos falando, dessa história, logicamente que a gente sabe que a palavra de Deus, ela condena o adultério, ela condena esse tipo de prática totalmente errado. Não é isso que Deus quer para a família. Deus quer que o casal, esteja o casal e que o casal possa, cada dia, trabalhar seu relacionamento. Essa é uma prática que hoje, nesse mundo louco que nós estamos vivendo, a cada dia as coisas têm ficado mais tumultuadas a nível de família, de relacionamento. Mas nós, como povo de Deus, como servos do Senhor, nós temos que entender que nós servimos a um Deus que não muda.
Há um Deus que é o mesmo Deus que operava no passado, Ele opera hoje e operará da mesma forma eternamente, porque Ele é um Deus imutável. E o que é pecado para Deus continua sendo pecado. Deus não barganha, não troca, não aceita aquilo que está errado. Então, nós precisamos entender que família é algo muito precioso diante de Deus. Pensarmos, o Marcos estava aqui falando sobre o poder da palavra, né? Pensarmos antes de falar, a tendência que temos no meio de uma crise, como ele diz, é murmurar. E nós precisamos ter uma fé inabalável. Deus faz promessas, ali naquele texto de Gênesis 26, tem promessas lindas que Deus fez ali para Isaac, promessas que vieram desde Abraão, do seu pai, e aquelas promessas se estendem até nós hoje. Deus também tem promessas para nós, promessas para aqueles que estão alinhados com o Senhor, aqueles que andam com o Senhor, aqueles que buscam a sua palavra, aqueles que buscam andar corretamente. Deus faz essas promessas e essas promessas se cumprem, e isso é muito importante de entendermos. Naquele tempo, no meio da crise, Abraão passou um período de fome, depois Isaac também estava passando esse período de fome, e é interessante que essa trajetória, né, de crises, elas vêm desde o passado. Depois eu vou dar aqui alguma relação muito interessante de coisas que já aconteceram nessa terra, e nós vamos ver que a pandemia não é algo só para essa nossa geração. Já aconteceram em outras gerações coisas terríveis, como esta que nós estamos vivendo agora também. E é muito importante, nós não podemos negar que as crises fazem parte da história da Terra. Mas eu e você talvez tenha perdido, né, alguns da sua família, e para todos nós há um fim, em algum momento termina. Um dia terminou a vida de Abraão, um dia terminou a vida de Isaac, um dia terminou a vida, né, às vezes de alguém que você ama muito, mas a nossa vida não terminou ainda, nós ainda estamos aqui, né? Deus ainda não nos chamou, a sua vez não chegou ainda. Então, se a sua vez não chegou, nós precisamos permanecer na fé. O Senhor vai cumprir as suas promessas para a sua vida. Nós não podemos negar que tudo isso tem trazido muita dor, tem sido momentos difíceis, momentos muito duros, mas nós vivemos isso nos dias de Jacó, também houveram dias difíceis, nos dias de José houveram dias terríveis, né, ali que o José passou também, inclusive, né, teve fome na terra. Por isso que ele foi colocado como governador, porque ele interpretou os sonhos de Faraó. E as crises, então, faz parte da história da humanidade. Toda crise é temporária. Coloca aí no seu coração, isso vai passar. Isso vai passar. Isso não vai permanecer. E é muito importante entendermos isso. Estamos enfrentando dias difíceis, mas temos que crer que, em nome de Jesus, vai passar. Nesse tempo, Deus vai me sustentar, Deus vai cuidar de mim, vai cuidar de você, vai te sustentar. Mude o seu vocabulário. Tempo de apropriar da palavra de Deus. Neste tempo, Deus vai me usar. Você vai dizer, né, ali com fé, vai declarar: o tempo é difícil, mas eu vou vencer. Deus vai me sustentar, Deus vai abrir alguma porta de trabalho para mim, Deus vai sustentar minha família, Deus vai trazer algo sobrenatural para a minha vida, porque eu vou batalhar em oração, é isso que precisa. Entenda, queridos, não é hora de desanimar, é hora de guerrear, é hora de orar, é hora de buscar, é hora de colocar diante do Senhor a sua necessidade. A pandemia, dá uma olhadinha nisso que eu vou dizer agora. No ano, eu vi essa semana um pastor falando sobre isso, eu achei muito interessante, e eu fiquei pensando. Ele dizia: no ano de 541 depois de Cristo, veio a peste de Justiniano. Quase 1 milhão de pessoas foram contaminadas. Morreram em Constantinopla, espalhando pela Síria, Turquia, Pérsia, Irã e parte da Europa. Durou quase 200 anos essa crise. Olha bem.
Peste negra, em 1343, de 75 a 200 milhões de pessoas nos continentes asiáticos e europeus foram contaminados. Veio a gripe russa, em 1580, mais de 1 milhão de pessoas morreram com essa gripe, que se espalhou pela África, Ásia, Europa e América. Interessante, né? Gripe espanhola, em 1918, causou a morte de quase 50 milhões de pessoas, dizimou grandes comunidades indígenas. Só no Brasil, aproximadamente 35 mil pessoas morreram. Estão vendo aí a realidade? Então, isso que nós estamos vivendo não é algo novo. Já aconteceu na Terra muitas vezes, e outras que nem estou aqui relatando. Porque não é novidade o que nós estamos vivendo. Também não é o fim da sua história, se não for o que Deus tem para você. E se você e eu temos Jesus como Senhor e Salvador, ainda que tenhamos que ir neste momento, estaremos começando um novo ciclo, uma nova trajetória, que é a vida eterna em Cristo. Não existe fim. Se você anda com Deus, se você está alinhado com Ele, mas você está aqui, aprove a Deus não vos levar ainda. Deus não nos levou, então por isso nós aqui estamos. E nós precisamos continuar a semear e a escolhermos levar nossa família, nossos amigos, a andar com o Senhor. É preciso dizer: eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para fazer coisas tremendas. Deus ainda tem promessas, mais uma vez eu estou dizendo, para a sua vida, para a nossa família. Se Ele não nos recolheu, ainda existe alvos para a sua vida. O meu Cristo há de se levantar e se manifestar na minha vida, você tem que declarar. Declare a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre sua esposa, sobre o seu esposo. Nada pode nos parar, precisamos continuar crendo. Olha o que Deus diz a Isaac: não vá ao Egito, habite na terra que eu lhe disser. O que significa isso? Que Isaac ouvia a voz de Deus. Nós precisamos ser um pouco mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. Como que Deus fala com a gente? Começa a pedir: Espírito Santo de Deus, eu quero aprender a ouvir a tua voz. Faz o meu ouvido ficar mais sensível a ouvir a tua voz. Faz os meus olhos ficarem mais sensíveis a enxergar o que eu não enxergo no natural, mas a enxergar no sobrenatural. Deus usa os nossos órgãos do sentido, desde que nós começamos a pedir isso ao Espírito Santo de Deus, e Ele vai fazer coisas lindas na sua vida. Queridos, não é hora de perder a fé. É hora de se firmar ainda mais em oração, para que você veja o Espírito Santo operar na sua vida, na sua família, nas suas finanças, em cada área da sua vida. No seu relacionamento, que é algo fundamental. Sei que para algumas famílias, muitos se foram e restaram alguns vivos. E para outras, estão vencendo esses momentos em família. Pessoas que ainda estão nos hospitais, pessoas que ainda estão lutando. Eu sei que muitos de nós temos vivido. Perdemos alguns amigos ali, muito importantes, pessoas que nós amávamos muito ali na América. Mas aconteceu. Eles foram, mas nós estamos aqui e nós precisamos continuar. Quanto mais unidos em oração, mais nós veremos o Espírito Santo se mover e consolar a nossa vida, a nossa família. Nós precisamos, na realidade, ser intercessores pela nossa família. Precisamos orar todos os dias pelos nossos filhos, principalmente. Nós temos vivido um tempo extremamente desagradável, principalmente na América. Agora, as escolas, praticamente no próximo ano letivo, já não vão ter mais banheiros masculinos e femininos, simplesmente um banheiro só. Então as coisas estão mudando muito rápido na América. Então, se você se sente homem, você pode ir no banheiro dos homens, não mais, simplesmente no banheiro. Se você se sente mulher, pode ir no mesmo banheiro. Então isso está sendo colocado principalmente nas escolas. Então nós precisamos orar muito pelos nossos filhos, buscar interceder por eles todas as manhãs,
nós oramos todos os dias pela família, todos os dias. Precisamos ter certeza de que os nossos filhos, no caso os nossos netos, na realidade estão aprendendo realmente do Senhor. Graças ao Senhor, os nossos netos estudam em escolas cristãs, não escolas públicas. Mas as escolas públicas estão realmente correndo um perigo muito grande. Você não consegue ver um futuro muito bom, mas você tem que ter estratégias, e Deus te dá estratégias. Eu tenho aprendido no curso, apesar da minha idade, eu ainda continuo fazendo curso. Não sei para que vai ser lá no futuro, mas eu tenho certeza que Deus tem algum plano para isso tudo. Meu professor mesmo me perguntou: por que você está fazendo o curso? Falei: porque geralmente o que eu aprendo na igreja eu coloco em prática no meu trabalho. O que eu aprendo no curso eu coloco em prática na igreja. Então eu estou sempre buscando alternativas e estratégias que Deus dá de alguma forma e aprendendo cada vez mais. Por isso eu pedi a respeito das músicas sobre sonhos, porque na realidade nós não podemos deixar que os sonhos sejam enterrados. Nós temos vida e precisamos a cada dia buscar os nossos sonhos e fortalecê-los cada vez mais. É preciso se desligar do passado. Se você não vê mais o que Deus pode fazer, o Senhor quer mudar a sua visão. Nós precisamos a cada dia ver o quanto Deus tem preparado para a vida de cada um de nós, e com certeza Ele nos vai dar a visão dEle para as nossas vidas e para os nossos irmãos, para as pessoas que nos cercam, para a nossa igreja, para a igreja de Cristo. Nós precisamos pedir ao Senhor projetos ousados, planos ousados como casal, como família, no trabalho, não importa de que maneira as coisas ruins vão acontecendo ao nosso redor, porque nosso Deus precisa abrir a nossa visão para ver as coisas maravilhosas que temos pela frente. Não fique parado no que você se perdeu, naquilo que se perdeu para trás, deixou lá atrás, fica lá para trás. Paulo foi um homem que viveu o sobrenatural em sua vida. O segredo era que ele não vivia olhando para trás. Filipenses capítulo 3, 13 e 14 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Deus mandou Ló seguir e não olhar para trás. Sua esposa, que reclamava muito, acabou olhando para trás. Deus mandou avançar, mas ela ficava olhando o tempo todo e ela virou uma estátua de sal. Mesmo que você tenha perdido alguma coisa nesse tempo, alguma coisa ficou para trás, o meu conselho, o conselho do Senhor: não pare. Você vai ter que entregar isso nas mãos de Deus e seguir em frente. Não pode ficar olhando para trás. Mesmo que você tenha falido, perdido coisas, pessoas, mesmo que você tenha levado um golpe, sua família está vivendo momentos difíceis, muita contenda, independente do que tenha acontecido, Deus está dizendo para você nessa hora: seguir em frente, parar de chorar pelo que aconteceu. Muitas vezes temos dó de nós mesmos, temos nós, coitadinho de nós, não é isso? Nós não podemos continuar simplesmente com pena de nós mesmos. Paulo trouxe uma sabedoria, uma revelação: esqueça o que passou e prossiga para o alvo. Meu irmão, minha irmã, seu tempo não acabou, e Ele está dizendo para você nessa noite: prossiga para o alvo, comece a semear e você vai ter colheita. Pare de se lamentar, porque o Deus que nós cremos tem maneiras sobrenaturais de agir, e Ele vai fazer. Em vez de você ficar lamentando, comece a orar, comece a buscar e agir e a conquistar pela fé. Eu sei que Deus tem um plano, como o pastor já disse, até mesmo já tem um curso na sexta-feira, uma programação. Não deixe de vir, venha, porque tem muita coisa para se fazer nessa cidade, né? Esses poucos dias que eu estou aqui,
eu pude ver que muita coisa precisa ser feita. Queridos, eu sei que alguns, né, têm vivido momentos até de revolta com Deus, talvez porque você perdeu alguém que você amava muito. E talvez você fique questionando por quê, né? Por que isso aconteceu? Por que tinha que levar o meu pai? Por que tinha que levar a minha mãe? Por que tinha que levar meu filho? Por que tinha que levar meu irmão? Eu sei que não é fácil viver isso. Como o Marcos disse ali, é o Espírito Santo de Deus que traz esse consolo. Mas, infelizmente, é o momento que nós estamos vivendo na Terra. Como eu disse aqui, a relação do que já aconteceu. E a nossa geração está vivendo isso. E você sabe que Deus, Ele tem um plano em todas as coisas. Não cai um fio do cabelo sem que Ele não saiba. Então, se aprove a Deus levar, era vontade dEle. Ele levou. Mas saiba que não terminou, porque a eternidade, a Bíblia fala que é a coisa mais linda. Né? Jesus, Ele falou, eu vou, Pai, mas eu, né, vou preparar ali moradas para os meus filhos. E o nosso Deus é lindo porque as coisas de Deus são muito perfeitas. Né? Quando nós pensamos no firmamento, em tudo que Ele criou, e nada sai do lugar, porque é Ele que comanda todas as coisas, esse Deus que nós servimos. O nosso tempo na terra um dia vai passar. Mas enquanto aqui estivermos, vamos lutar, vamos guerrear, vamos orar, vamos buscar, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. O nosso Deus, Ele ouve o nosso clamor, as nossas orações, Ele sabe aquilo que é o melhor para nós. Queridos, você tem uma família que precisa de você. Valorize a sua família. Como casal, uma grande dica para você. Muitos vivem querendo, dentro de um casamento, mudar o outro. Não fique pensando, eu preciso, Deus, que o meu marido mude. Eu preciso, Deus, que a minha esposa mude. Primeiro, mude esse discurso e essa pergunta. Coloca, Senhor, em que eu preciso mudar para influenciar meu marido ou minha esposa? Não adianta você se lamentar o que ele é, ou ela é, ou que eles estão deixando de ser. Você não vai mudá-lo e nem vai mudá-la. Mas você pode semear na vida dele ou dela com a sabedoria de Deus, conquistada em oração, realizando uma mudança em você. A mudança tem que acontecer primeiro em você. Muitos passam uma vida inteira de relacionamento querendo mudar o seu parceiro ou a sua parceira, e isso não é possível. Mas muda você, e você vai ver que muita coisa vai mudar no seu relacionamento. Eu me lembro um casal muito interessante, nós estávamos conversando, e ela brigava muito com o marido, porque ele gostava muito de fazenda, roça, galinha, bois, vacas, cavalos, enfim. E ela vivia brigando por isso, porque ele ia e queria ficar nessa roça. E ela odiava a roça. Então, a vida, durante muitos anos do casamento, ela só reclamava. Você não me dá atenção, você não me vê, você não me isso, você não me aquilo, e reclama, e reclama, e reclama. Até o dia que ela entendeu a importância de mudar. E ela disse, eu vou mudar. Eu vou passar a olhar a roça de outra forma. Eu vou passar a ir com ele lá e ver o que tanto ele gosta naquela roça. E ela então começou a ir para aquela roça com ele. E ela começou a cuidar das galinhas junto com ele. Começou a cuidar lá dos bois junto com ele, das vacas. E se apaixonou por aquilo. E ali o relacionamento tomou um outro gás completamente diferente. Ele passou também a dar atenção para ela, passou também a sair com ela, querer satisfazer a ela naquilo que ela também estava satisfazendo a ele. Então, às vezes, tem áreas, logicamente, tem casais que são doentios, tem coisas que não tem como ser feita ali, mas aquilo que é possível, aquilo que você pode mudar, aquilo que você pode abrir sua visão, isso é muito importante dentro do relacionamento,
em prol do outro. E é isso aí que Deus vai trazendo a bênção. E Deus vai... Agora eu mesmo estava falando com a Solange ali, ela dizia, hoje eu gosto tanto de ir lá para a roça, ver as plantinhas, ver isso. Né? Quando imaginei que Solange ia gostar de ver, mas gosta, está lá vivendo isso. Então, muda você. Não espera, não fica criticando, brigando, falando. Isso não vai acontecer. Isso só vai afastar mais o casal. Então, eu queria deixar essa dica a nível de relacionamento. Quando nós fomos para a América, era um sonho do Marcos, não era meu sonho. Se você me perguntar, você quer ir para a América? Não, nunca quis. Nunca quis. Nunca foi uma coisa que eu pensei, nunca foi uma coisa que eu queria. Mas eu entrei no sonho dele. Não era o meu, mas era o dele. E gostei, foi bom, foi ótimo, foi uma experiência muito boa que nós tivemos e temos tido ali. As meninas cresceram ali, os netos nasceram ali, enfim. Mas não foi um sonho meu, foi um sonho dele. E eu me dispus a abrir para poder viver esse sonho com ele. Então, queridos, às vezes nós precisamos nos abrir para o nosso relacionamento, ao invés de ficar fechado. E o perdão tem que entrar. Sabe, às vezes, igual você que perdeu pessoas e está amargurado, começa a deixar o perdão entrar. Às vezes está com raiva de Deus. Diz, não, perdoa. Fala, Senhor, eu me perdoo, porque eu estou com raiva do Senhor. Eu não entendi porque o Senhor levou, eu não queria que o Senhor tivesse levado. Mas faz esse conserto com Deus, porque isso vai trazer para você paz. E uma outra coisa, já encerrando, se você quer semear na sua casa, semeie fé. Oração, seus filhos precisam ver isso em você. Testemunho de operações de Deus na vida de vocês. Os seus filhos vão olhar para vocês são o espelho deles. Vocês são exemplo deles. Então, se eles veem que vocês buscam, que vocês oram, que vocês colocam, que vocês dizem para ele, olha, Deus agiu nisso, Deus agiu naquilo, você vai ver coisas sobrenaturais acontecerem na vida de vocês e na vida dos seus filhos. Armadilhas. Hoje, o que mais temos visto são armadilhas do diabo para os casais, para as famílias. O Marcos falava ali daquela história, aquilo é uma armadilha. Eles pensam que os 4 estão felizes juntos? Não. É uma tremenda armadilha do diabo. Algo que nós vemos acontecer em muitas casas, e que são muitas as armadilhas de Satanás para destruir a família. Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Temos visto acontecer muitos casais desistirem de suas famílias por entrarem sutilmente em outro relacionamento. Querido, toda vez que vem uma terceira pessoa para o seu relacionamento, é lindo no início, é bonitinho no início, é doce no início, mas depois isso vai virar amargo. Depois isso vai ser duro de você viver, de você levar. Parece bonito. As coisas que Satanás traz são armadilhas. Ele trabalha em cima das armadilhas. E você tem que estar muito ligado com o Senhor para você poder visualizar isto. Há pouco tempo eu vi um casal que praticamente o casamento estava destruído, justamente porque entrou uma terceira pessoa na vida dele, entrou uma terceira pessoa na vida dela. Mas eles abriram os olhos para ver a armadilha que estava acontecendo. E aí os dois voltaram e hoje vivem completamente diferentes, porque permitiram a ação de Deus na vida deles, permitiram enxergar. E o diabo, ele cega o entendimento, e ele traz para você, e você fica encantado com aquilo que está acontecendo, e você cai naquela armadilha, e depois você vai ver algo muito amargo acontecer na sua vida. Então, lute pelo seu relacionamento, dialoguem. Se você vê algum perigo rondando seu marido, sua esposa, alerta. Vai lá e fala. Diz, olha, eu não estou gostando, cuidado, né? A pessoa está te tratando assim, olha bem. E você esteja aberto para ouvir. Quando o teu marido está dizendo, a tua esposa está dizendo algo para você. Né? Porque nós vivemos num mundo em que Satanás está realmente trabalhando para a destruição das famílias. Então, quando mulheres ou homens tentam entrar em seu caminho, esteja alerta. Esteja ali com a luz vermelha acendida. Né? O diabo, ele vem para destruir a sua casa. Ele não vem para trazer alegria. E o Espírito Santo de Deus, ele quer
transformar a sua vida, seu casamento. E é interessante que quando isso acontece, entra um espírito de encantamento e a pessoa fica totalmente cega. Então, queridos, não deixe, sabe, busque ao Senhor para que você não tenha que viver nada nesse sentido, que é tão terrível. É uma dor muito grande quando isso acontece, é a segunda maior dor após a perda de um filho. Então, eu tenho aprendido que Deus, Ele não vai fazer nada através de você, sem antes fazer na sua vida. Primeiro Deus faz em você, depois através de você. Se você quer ser usado por Deus, se você quer que Deus use você, Ele vai, na verdade, fazer algo na sua vida, primeiro, para que depois Ele vai usar você. Você vai viver experiências na sua vida para que Ele depois possa te usar em várias áreas. Então, você viveu e vive experiências que podem fazer você crescer. E Deus poderá fazer de você uma grande bênção. E é o que Deus quer fazer, uma grande bênção na sua vida. Então, concluindo, queridos, não deixe, né? Lembre que palavras trazem bênção e maldição. Então, cuidado com as palavras, semeie coisas boas, para você colher coisas boas, né? As crises fazem parte da história da terra. Deixa para trás o que passou, sigam para o alvo, para frente. Toda crise é temporária, coloca isso no seu coração. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Quanto mais unido vocês estiverem em oração, mais verão o Espírito Santo se mover. Valorize a sua família. Mude para você poder influenciar. Casal, não desiste do relacionamento, não caia nas armadilhas do diabo. Ore, ore e ore pela sua família. Lá em Mateus 7,7, concluindo, ele diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, ore, é isso que é a palavra de ordem dessa noite. Ao invés de você desistir, fortaleça-se no Senhor, porque para que você possa ver o sobrenatural de Deus acontecer em cada área da sua vida, não desiste de orar. Fique firme para que você possa seguir com a sua família, amando seu marido, amando sua esposa, amando seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Não sei se dá tempo ainda para cantar uma música. Então eu queria pedir o Leandro e a equipe, porque na hora que eu estava ouvindo a música, Deus falou no meu coração.